Boa noite. No Fala MP de hoje, a gente vai falar sobre a importância da educação escolar. Nosso convidado é o promotor de justiça João Paulo Faustinoni Silva, integrante do Grupo de Atuação Especial da Educação aqui do MPSP. Doutor, boa noite, obrigada. Boa noite, eu que agradeço o convite. Queria cumprimentar também as pessoas que estão interagindo conosco e dizer que estamos aí abertos ao diálogo, né? Tratar desse assunto tão importante. Sim. Lembrando a todos que podem fazer perguntas nos comentários que a gente vai passar aqui para o doutor João Paulo. Doutor, o que é educação escolar e qual que é a importância dela, como que ela está prevista na Constituição brasileira? Sim. Eu acho que é importante, antes da gente começar a tratar da educação escolar na sua previsão constitucional, lembrar um pouco do que é esse documento, a Constituição, né? A Constituição ela é uma conquista histórica no processo civilizatório, a partir de um momento em que não é um governo, um ato de governo que institui a Constituição, mas é um povo instituindo um governo, né? Então, uma Constituição democrática ela tem algumas funções importantes. Uma das mais importantes é a limitação do poder, justamente. A outra função importante é de garantia de direitos fundamentais. E a nossa Constituição, que diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, ela tem, logo nos primeiros artigos, fundamentos da República, né, a dignidade da pessoa humana, por exemplo, e objetivos, né? Dentre esses objetivos, acho que é sempre importante destacar que há a intenção desse povo, né, que constituiu esse documento no processo de redemocratização em 1988, da construção de uma sociedade justa, solidária, da erradicação da pobreza, né, redução das desigualdades sociais e regionais. Acho importante também dizer que o Ministério Público, portanto, quando ele aborda os temas, né, que são aqui trazidos para diálogo com a população, com a sociedade, no caso do direito à educação, ele sempre tem em mente o seu papel institucional, que também está na Constituição, nos artigos 127 e seguintes. Então, o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, integra o sistema de justiça e tem o dever justamente de fiscalizar o cumprimento desse ordenamento jurídico. E dentro desse ordenamento jurídico que prevê, então, o movimento da sociedade para o alcance desses objetivos que eu mencionei, que estão no artigo 3º, um instrumento fundamental é a garantia do direito à educação. Bom, aí retomando mais especificamente o assunto, a Constituição vai dizer no artigo 6º que a educação é um direito social, direito fundamental. No artigo 205 vai dizer que a educação é direito de todos e é dever do Estado e da família, e que tem alguns objetivos, né? Ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho. Na Constituição também há uma diferenciação de conceito, né? A educação tratada como conceito mais amplo, então, que trata desses processos formativos que se dão na família, na sociedade, na nossa vida comunitária, e o ensino também. Então, o artigo 206, quando vai tratar mais especificamente da educação escolar, então ele vai trazer alguns princípios dessa educação, do ensino. E um deles é justamente o acesso e a permanência na escola em condições de igualdade. Então, eu acho que esse quadro geral, né, quer dizer, da gente estar numa república e, portanto, o próprio conceito de república implica numa participação no coletivo das pessoas, de todas as pessoas, claro, preservando os seus direitos íntimos, né, individuais, privados, mas com uma contribuição coletiva, em busca desses objetivos que estão lá na Constituição. Então, a educação se encontra nesse bojo, né? Então, família, sociedade e escola têm um papéis complementares, né? Articulados, para que a gente consiga, de fato, concretizar
esse projeto constitucional que foi estabelecido em 1988. Sim. Inclusive tem uma pessoa aqui que pergunta, o Emerson, ele pede para falar um pouco do dia a dia do cargo do promotor de justiça. E nesse caso, nós estamos falando com o senhor que é um promotor que atua na área da educação. E por isso também é um promotor que atua na defesa desses direitos e para que essa garantia à educação ela seja realmente atendida. Além da Constituição, o ECA é também uma grande lei que existe aí para garantir que essa educação escolar, ou enfim, que o ensino seja garantido para crianças e jovens. O que o ECA diz especificamente sobre isso? É Emerson, né? Que faz a pergunta. Então, agradecendo aí a contribuição do Emerson. Então, o Ministério Público ele atua na defesa do direito à educação em várias frentes, né? As promotorias de infância e juventude aqui no Ministério Público de São Paulo defendem os direitos individuais indisponíveis de crianças e adolescentes, e o grupo onde eu trabalho, o Grupo de Atuação Especial de Educação, atua mais na perspectiva dos interesses difusos, né? Da defesa das políticas públicas educacionais, fiscalizando se Estado, município, rede privada estão cumprindo aquilo que a Constituição determina. E aí você mencionou outra norma fundamental, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu aproveito para abordar, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Ela traz, então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela também faz essa distinção logo no primeiro artigo, dizendo que a educação trata, então, daqueles processos formativos mais amplos que eu mencionei, mas que essa legislação aborda mais especificamente a educação escolar, que se dá prioritariamente pelo ensino. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem normas muito parecidas, né, de reforço, inclusive, da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases, ele vai dizer, então, no artigo 55, por exemplo, da obrigação dos pais em realizar a matrícula dos filhos em escola a partir dos 4 anos de idade, né? Há consequências para a não matrícula, há medidas protetivas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, ou via procedimento administrativo também, quando são violados esses direitos. Isso vai estar lá no artigo 98, 101, 249. Mas basicamente é isso. O Estatuto garante o direito à educação das crianças, o direito de matrícula a uma escola próxima de seus domicílios e traz obrigações decorrentes do poder familiar, né? O poder familiar que é exercido pelos pais ou responsáveis, né? E uma dessas obrigações é justamente a matrícula e o zelo pela frequência dos alunos à escola a partir dos 4 anos de idade. E quais são as consequências da não matrícula dessas crianças? Então, tanto a Lei de Diretrizes e Bases quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição diz que há obrigação de zelo pela frequência dos alunos, né? Em havendo infrequência ou evasão escolar, a primeira providência deve ser aquela de busca dessas pessoas, de convencimento, de tentar compreender qual é o contexto, né? O que leva essas crianças e esses adolescentes em idade obrigatória, né, de 4 a 17 anos, a não estarem frequentando a escola. E caso se verifique uma ação ou omissão, né, dos responsáveis por negligência ou dolo, aí pode haver tanto responsabilidade administrativa. É claro que o Estatuto também prevê uma certa hierarquia de intervenção, porque a punição deve ser sempre medida de exceção, né? Mas é possível que haja uma sanção administrativa, isso seria a aplicação de multa. Há risco, inclusive, de suspensão e perda do poder familiar, a depender, claro, da gravidade do contexto dessa família e da situação de abandono, de maus tratos, né, de negligência. E, em última instância, pode até haver incidência de crime de abandono intelectual, isso previsto no Código Penal. Mais especificamente, tem entendido a doutrina e a jurisprudência em relação ao ensino fundamental, né, porque
o texto falava em não frequência ao ensino primário, então a interpretação que se tem é que ele corresponde ao ensino fundamental, mas evidentemente a questão da análise da responsabilidade penal tem que ser feita caso a caso. Doutora, além do espaço de ensino, a escola ela também é um ambiente de socialização das crianças, dos adolescentes e de proteção. Por que esse espaço ele precisa ser valorizado? Foi bom você lembrar desse assunto, porque da mesma maneira que eu mencionei que a Constituição é uma conquista histórica, a escola também tem a sua história, né? E a instituição escolar ela sempre foi objeto de questionamento, né? São muito frequentes os questionamentos sobre o papel que a escola exerce, se ela é uma instituição opressora, se ela é uma instituição democrática, se ela é uma instituição que serve a determinados interesses ou a outros interesses. E a escola, bem ou mal, vem resistindo e vem se renovando ao longo dos anos. Eu acho muito interessante lembrar da origem, né, da palavra escola, e eu não vou mencionar a palavra em grego porque eu não falo grego, embora às vezes pareça que falo grego, mas não a língua grega. Mas do grego, a palavra, né, que designava escola se referia a tempo livre, né? Tempo livre das atividades familiares, tempo livre das atividades produtivas da sociedade, para compartilhamento de cultura, absorção de conhecimento, reflexão e tudo mais. E era o espaço, por excelência, onde a sociedade se renova, não é? Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, pensando por que a educação em instituição escolar é importante, principalmente nesse contexto da nossa Constituição. Se a Constituição tem alguns objetivos a serem alcançados, é porque naquele momento histórico, em 88, a sociedade brasileira entendeu que aquelas metas não haviam sido alcançadas, né? Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, é porque se constatava que a sociedade é injusta. Se nós queremos reduzir a miséria, é porque a miséria existe. Se nós procuramos reduzir desigualdade, é porque a desigualdade em 1988 era patente, né? E para que a gente possa fazer isso, enfim, acabar com discriminação, preconceito, isso a gente aprende no convívio, não é? Há um relatório famoso da Unesco, o relatório Delors, que propõe uma educação para o século XXI, que justamente ele traz 4 pilares da educação, né? E um dos pilares é aprender a conviver, né? Aprender no convívio. É muito difícil algumas coisas na vida, não é? A gente só aprende vivenciando, experimentando. Eu posso aqui conversar com você sobre música, por exemplo, dizer, olha, a música é isso ou aquilo, formada por ritmo, melodia, harmonia. E se você não ouvir uma música, você jamais vai saber do que eu estou falando. Não vai haver aprendizado real. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que previa a obrigatoriedade da frequência das pessoas com deficiência na rede privada, afirma isso categoricamente no acórdão, né? Que a gente só aprende no convívio, né? A gente só aprende o acolhimento, a valorização da diversidade, empatia. Aliás, isso está na Base Nacional Comum Curricular, né? O desenvolvimento de empatia, de atividades de cooperação no ambiente escolar. E com pessoas diferentes. Há um princípio de isonomia, né? Então a gente deve também lutar por uma escola pública de qualidade, justamente para que a gente tenha a maior diversidade possível no ambiente escolar, né? Então, eu acho importante nós avaliarmos, né, quando defendemos determinadas posições pessoais, o que esse tipo de segregação pode gerar para aquele indivíduo, né, em termos de formação, em pensamento único, em falta de contato
com a diversidade e para a coletividade, né? Seja a segregação da pessoa com deficiência, por exemplo, seja uma opção por uma educação fora de ambiente escolar. Sim. Inclusive, doutora, é bem interessante porque a Graziella, ela até questiona um pouco sobre isso, sobre a questão da inclusão. Ela fala como é a lei em relação a crianças que têm laudos como dislexia, como a escola tem que atender essas crianças, e está muito dentro dessa questão de incluir, da diversidade, do convívio com o diferente que o senhor falou agora. Eu acho também importantes essas questões, né, que são trazidas, são questões que aparecem no dia a dia do GEDUC, e o papel do Ministério Público, dos poderes públicos e também da sociedade é cobrar um aprimoramento da escola e não desistir da escola, não é? Porque a busca de saídas individuais, se cada um for resolver o seu problema sem pensar numa política pública que dê conta, né, de todas desses desafios, não me parece que isso vai estar atendendo àqueles objetivos que eu mencionei da nossa República que estão na Constituição. Especificamente em relação à dislexia, ela não se enquadra no que é compreendido hoje juridicamente, né, como público-alvo da educação especial, né, que trata das pessoas com deficiência especificamente. Agora, o que é garantido na educação é que as pessoas sejam vistas no contexto escolar, ou seja, a escola tem um projeto político-pedagógico, ela tem um planejamento para desenvolver o currículo e as atividades no ambiente escolar, buscando a garantia de que todos possam aprender, e as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? Então, até um educador famoso, né, que ele diz: não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem. Né? Então, o que a gente precisa buscar é saber como garantir que essas pessoas sejam atendidas no ambiente escolar nas suas especificidades. Né? Eu acho que, às vezes, é até bom a gente não pensar em laudos, porque o conhecimento, o principal saber na área da educação é o saber da pedagogia. Né? São os educadores que deveriam e que devem saber como lidar com as necessidades de aprendizado de toda e qualquer pessoa. O laudo médico pode ser um auxiliar, mas pode, às vezes, também estigmatizar de alguma maneira a criança, ou gerar, eventualmente, no educador uma resistência, dizendo: bom, tem um laudo aqui que indica que essa pessoa tem uma dificuldade de aprendizado, o que eu vou fazer? Então, quer dizer, se o laudo for um instrumento que, dentro do plano pedagógico daquela criança, seja um auxiliar no desenvolvimento do trabalho, ótimo. Agora, o fundamental é o protagonismo dos educadores, né? A gente sabe que a escola tem muitas dificuldades, né? Ela precisou, a partir de 88, com a universalização do ensino, absorver uma massa de alunos que estavam fora da escola e a lidar com uma sociedade muito mais diversa. Acho que isso é importante também a gente lembrar. A história é um aliado muito importante na análise um pouco mais racional, né, dos nossos problemas. A gente às vezes tem uma nostalgia, ou é muito comum um discurso: no meu tempo a escola era boa. Já a escola no Brasil, ela sempre foi excludente, ela foi seletiva, né? Havia provas admissionais para você ingressar no antigo ginasial, por exemplo. Hoje educação pública. Hoje ela é muito mais democrática, mas acaba tendo muito mais desafios, né? Muito preocupante hoje que a gente veja em pesquisas recentes que os jovens não têm interesse em se tornar professores, né? Isso são indicativos muito graves do que foi feito com a nossa educação. Então, aí a Constituição traz um cardápio, né, de normas que, se a gente prestasse atenção e conseguisse cumprir, implementar com pressão da sociedade, com o trabalho do Ministério Público, do Judiciário, né, do Executivo, do Legislativo,
de valorização dos professores, por exemplo, de formação, de capacitação, certamente esse problema que foi mencionado, né, das dificuldades do aluno com dislexia seriam minimizados, né, porque um professor bem capacitado, com estrutura, com formação, com tempo para trabalhar a formação, e uma escola que se preocupe realmente em desenvolver o pleno potencial da pessoa, como está lá no artigo 205, quer dizer, as normas estão aí. E também acho que é importante dizer que não é incomum que a gente primeiro conquiste os direitos positivos, né, os direitos no documento, para depois concretizá-los, né? É um movimento que é comum no desenvolvimento da história. Por isso a importância de valorizar e de falar sobre a Constituição, sobre o ECA, a LDB, até para as pessoas lembrarem que existem, conhecerem, seguirem e também exigirem, aí no caso dos políticos, que as políticas públicas elas sejam baseadas nesses ordenamentos. Né? Exatamente. Veja, a minha pessoa física, claro que tem as suas opiniões, as suas preferências, mas o Ministério Público, o promotor de justiça, institucionalmente age a partir do que está estabelecido na Constituição. Os governantes também, embora eleitos, como eu disse no começo, eles são limitados pela Constituição no exercício do seu poder. Então, aquela plataforma que é apresentada na propaganda eleitoral e tudo mais, ela pode até conseguir uma maioria momentânea de adesão, mas se ela for contrária à Constituição, a nossa garantia é que a Constituição e os órgãos de justiça coloquem limites ao exercício desse poder, não é? A gente sabe que quando não houve limites ao exercício do poder, nós vivemos grandes tragédias, né? Barbaridades que já aconteceram ao longo da história também. Então, eu acho que é importante, né, repisar isso. Quer dizer, a Constituição, eu acho que seria muito interessante, né, as pessoas que estão aí nos acompanhando darem uma lida, né? Acho que o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 205 e seguintes, para verificar como há ali um desenho muito interessante de uma educação democrática, livre, né, plural, em que as pessoas tenham acesso às informações com mediação, né, de profissionais que sabem fazer essa mediação, que promovam o debate no ambiente escolar. Ela tem previsão de um planejamento decenal, então esse é um dado importante também que a sociedade deveria ter atenção. A Constituição levou tão a sério o direito à educação que ela colocou como norma constitucional a necessidade de fazer planos de 10 anos, a cada 10 anos, planos decenais de educação, que são planos que, se a gente for perceber, eles ultrapassam o mandato de um político determinado, porque a educação é uma política de Estado, né? Ela deveria não ser tão descontinuada, a partir de opiniões pessoais ou de preferências. E mais do que políticos, deveriam ouvir educadores, né? E a própria sociedade que está recebendo aquilo, os jovens, os alunos, enfim, até ouvir a criança e o adolescente também é importante para essa evolução. Claro, hoje crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Eles não são objeto de tutela, eles precisam ser ouvidos, e a Constituição, de novo, ali quando ela trata da educação, ela faz questão de dizer que a educação é uma construção de Estado, família e sociedade, sem exclusão de qualquer dessas partes, e com um princípio de gestão democrática, não é? Então isso também é princípio constitucional. Isso se desenvolve nas conferências nacionais, estaduais, municipais, regionais, para a construção dos planos de educação. Isso deve se desenvolver nos conselhos de escola, que são colegiados que devem deliberar no ambiente escolar, pelos grêmios estudantis, né, as associações de estudantes, as representações de estudantes, desde o ensino básico até o ensino superior. Não há possibilidade de uma educação autoritária. Perfeito. Doutor, o senhor fala de ambientes tão poderosos e que nascem de um projeto dentro da escola.
E não tem como a gente não falar sobre a educação domiciliar. Em abril desse ano, o governo federal apresentou um projeto de lei que pretende regulamentar esse tipo de ensino, mas ele não acaba sendo também uma forma de criar uma desigualdade, de ampliar uma desigualdade, já que não é para todos? O Supremo Tribunal Federal discutiu em um recurso extraordinário a questão da educação domiciliar. E a decisão de fundo, né, do acórdão foi que não há direito público subjetivo à educação domiciliar. Embora naquela decisão, por maioria de votos, tenha predominado o entendimento de que não há vedação a essa modalidade, essa forma de educação, desde que ela seja regulamentada. Eu acho que esse é um debate que ainda deve ser aprofundado. Para a gente dar um resumo muito rápido, assim, né? Houve uma posição do ministro Barroso que era mais favorável à possibilidade da educação domiciliar, por entender que no sistema constitucional não haveria vedação a essa forma de ensino. Uma outra posição capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também entendia que não havia vedação, mas que uma educação domiciliar, que ele chama de educação domiciliar utilitarista, né? Então não é pura, uma educação domiciliar pura, estaria sujeita às normas gerais da educação e, portanto, sujeita à fiscalização do poder público, avaliação, supervisão, não só do aspecto do aprendizado de conteúdo, mas também de socialização, enfim, de todos os objetivos da educação. E uma terceira posição do ministro Fux, que foi seguida também pelo ministro Lewandowski, de que haveria, sim, vedação, porque há uma distinção entre educação, né, como eu já havia dito no início, quer dizer, esses processos formativos mais amplos que se dão na escola, mas também fora da escola, no seio familiar, e aí a família teria uma função complementar de transmitir os seus valores morais, religiosos, de conduta, etc., mas que a educação escolar, né, o ensino escolar, seria garantido, inclusive, como forma do estudante, da criança, do adolescente que é sujeito de direito, ter acesso a posições diferentes daquele pensamento único da própria família. De acordo com o seu desenvolvimento, evidentemente, a criança vai alcançando autonomia e hoje, inclusive, ela tem acesso a diversas informações, mas a mediação do professor continua sendo essencial. Eu, particularmente, entendo que esse posicionamento é o mais correto, inclusive porque o artigo 206, no primeiro inciso da Constituição, ele fala de isonomia no acesso e permanência na escola. Esse é um princípio do ensino. E a Constituição, se ela traz termos diferentes, a gente diz que em direito não se usam termos diferentes inutilmente, é porque quer se designar coisas diferentes. E, portanto, há uma obrigação, um dever de matrícula e frequência escolar. O que acrescentou o ministro Lewandowski também foi justamente essa ideia de que nós estamos numa república e que, portanto, há, sim, legitimidade para se exigir a presença, né, das pessoas em espaços públicos, né? E essa escola, que eu lembrei aqui na sua origem como tempo livre, ela é um tempo livre para compartilhamento de bem comum, de bem público, né? Mesmo a escola privada, né? A escola privada, o artigo 209, que autoriza a existência de estabelecimentos privados de ensino, esse artigo diz que essas escolas estão submetidas à fiscalização do poder público e às normas gerais de educação, né? Então ela não pode ser uma escola completamente desvinculada dos objetivos da República, dos fundamentos da República, do que está estabelecido das bases nacionais comuns curriculares e daí por diante. Sim, aliás, o projeto de lei, esse projeto de lei apresentado pelo governo federal não fala especificamente sobre o respeito a essas bases, fala que, na verdade, numa avaliação, o aluno vai ser avaliado conforme a base nacional curricular,
mas o que pede é a apresentação de um plano pedagógico individual, né? Simplesmente. Não apresenta nenhum detalhe sobre a análise desse currículo ou sobre a supervisão. Existe um risco de defasagem entre essa criança e o jovem que está matriculado numa escola regular? Olha, eu acho que há muitas questões e muitos riscos nessa opção, né? É importante a gente lembrar de início que nós temos quase 50 milhões de alunos no sistema educacional brasileiro. E nós estamos debatendo aí o interesse de alguns mil, um percentual muito pequeno de famílias. No debate no Supremo Tribunal Federal, uma outra questão interessante que se traz é o seguinte: que família teria condições de prover uma educação levando em conta todos esses conteúdos? E aí a gente está falando de conteúdos, não é só transmissão de português, matemática, são as artes, as atividades corporais, educação física, e aquilo que se espera de habilidade também social, desenvolvimento de empatia e tudo mais, e se submeter a uma fiscalização do Estado. Quer dizer, a quem se destina esse tipo de projeto de lei? Né? Então, voltando aos objetivos da República, se a gente está procurando reduzir desigualdades, o Supremo Tribunal Federal, no voto, salvo engano, do ministro Luiz Fux, ele diz: olha, nessa perspectiva há uma certa ideia de encastelamento de uma elite, não é? Porque as pessoas mais vulneráveis, ou a grande maioria da população, teria grandes dificuldades em realizar uma educação domiciliar que atendesse às exigências da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Sim, e isso também, apesar de acabar atendendo uma elite, pode também levar, dependendo dessa exigência que se faz, ou não havendo uma supervisão, por outro lado, pensando do lado, do ponto dessa questão da desigualdade, pensando nas pessoas que não têm essa possibilidade realmente, mas utilizam do fato de não existir uma regularização correta, uma supervisão, isso pode gerar uma maior evasão escolar? Sem dúvida. Veja, um esforço gigantesco foi feito da década de 90 para cá para a inclusão, né, das crianças e dos adolescentes na escola, para que elas tivessem acesso à educação. Ainda há uma batalha, por exemplo, na área de inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos um problema sério de evasão no ensino médio, e as medidas de busca ativa são realizadas, mas são difíceis. Quer dizer, acrescentar uma possibilidade de não frequência escolar pode fortalecer ou pode dificultar ainda mais esse trabalho de garantia do direito fundamental à educação. Uma outra questão que eu acho importante mencionar também é que a escola, né, o espaço público de convivência da criança, que ela passa uma boa parte do seu dia, é também um espaço privilegiado de proteção da criança. Não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição, também no artigo 227, se preocupou muito em criar uma rede de proteção às crianças, justamente porque ela, principalmente em tenridade, tem dificuldade de compreender algumas violências que ela sofre e de verbalizar e procurar ajuda. Não é? Então, a gente tem dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, que mostram que muitas das crianças que são vítimas de violência sofrem violência em ambiente familiar. Não é? E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é função da escola noticiar suspeitas de maus tratos e abusos. Né? Então, se a gente pensar no tamanho do país, hoje, só para dar um exemplo, em São Paulo nós temos 5.300 escolas só da rede pública estadual. E nós temos um corpo de supervisores de ensino que, teoricamente, teriam que visitar essas escolas periodicamente. Quer dizer, isso já é um trabalho muito difícil de ser realizado.
Quer dizer, visitar 5.300 escolas com um corpo público especializado e que vai lá verificar se aquilo está funcionando, se a escola está cumprindo as suas obrigações. Agora, imagina uma fiscalização nos moldes em que foi mencionado no acórdão do Supremo para milhares de famílias espalhadas, sabe-se lá por onde, não é? Quase impossível. Né? Quase impossível. Sim. E, doutora, apesar disso, muitas pessoas reclamam, com razão, o senhor trabalha com isso, sobre a qualidade do ensino hoje no Brasil. E a gente vê, inclusive por dados e rankings internacionais, que sim, a educação ela precisa melhorar muito. Mas, de certa forma, a educação domiciliar versus a escola não deixa de ser também uma maneira de valorizar algo para um grupo de pessoas e não valorizar esse contexto que é para todos. Sim, tem um aspecto anti-isonômico evidente, né? Que hoje é um dado de realidade também. A gente sabe que há diferenças entre determinadas escolas privadas e outras da rede privada também, mas da rede pública, dependendo da sua localização, de como se desenvolve o trabalho. Agora, como eu disse, o papel do Ministério Público, e isso inclusive foi objeto de um enunciado da Comissão Permanente de Educação de todo o Ministério Público, né, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que a nossa função é de buscar garantir uma educação de qualidade para todos dentro dos instrumentos que nós temos, não é? É claro que o caminho que a Constituição aponta e que nós entendemos o mais adequado seria a própria sociedade compreender de uma vez por todas que a educação é uma prioridade, que precisa de investimento, né? Então a gente vive também um momento de contingenciamento ou de não investimento de recursos prioritariamente na educação, e se a sociedade não se mobilizar para exigir isso, fica muito difícil a gente garantir uma educação de qualidade para todas as pessoas. E aí essas opções individuais, elas acabam simplesmente sendo uma medida para aqueles que podem se defender, vamos dizer assim, a partir de uma condição privilegiada econômica, e não é esse o papel do Ministério Público diante do que estabelece a Constituição. Perfeito. Doutor, chegou uma pergunta aqui da Lilian. Na verdade, ela questiona se pode perguntar sobre isso, sobre os direitos e deveres dos universitários. Lilian, esse não é o nosso foco hoje, mas acho que o doutor João Paulo pode falar um pouquinho sobre como que o MP e o GEDUC especificamente atua também no direito dos alunos universitários. Assim, é claro que quando a gente fala em universidade, nós estamos falando já de uma etapa da educação em que as pessoas têm maior autonomia, né? Em regra já são adultos ou estão entrando na fase adulta, e aí precisaríamos fazer distinções também entre o ensino público superior e o ensino privado, né? Normalmente os regimentos escolares ou os contratos também nas universidades privadas devem estabelecer, né, direitos e deveres, respeitando basicamente o que está também na Constituição, não é muito diferente do que a gente já vinha dizendo. Acho que para ela até eventualmente se tem alguma demanda a fazer, individual, específica, é importante também fazer um esclarecimento que o Ministério Público Estadual ele tem atribuição para fiscalizar as universidades públicas estaduais. As universidades ou as faculdades privadas, elas integram o sistema federal de ensino. E, portanto, quem faz essa fiscalização é o Ministério Público Federal. Então, eventualmente, se ela tem alguma questão relacionada, enfim, à vida universitária dela mesmo, alguma dúvida, ela poderia procurar ou o Ministério Público Federal ou a Defensoria da União. Perfeito. E, Lilian, de qualquer forma, você pode também deixar sobre essa temática também de uma maneira mais ampla. Claro, a gente precisaria especificar um pouco melhor o objeto, né? Porque é uma coisa muito ampla falar dos direitos e deveres dos universitários. Exato, exato.
Doutor, muito obrigada, foram várias perguntas. Também a gente deixa aqui o aviso que quem tiver mais questões, porque o vídeo ele fica no ar na página do Ministério Público, então as pessoas podem não assistir ao vivo e se tiverem outras questões podem enviar, que depois a gente passa para o senhor também. Muito obrigada. Eu que agradeço, queria agradecer a todas e todos que participaram, dizer evidentemente que o nosso trabalho está sujeito às críticas, mas que a gente tem procurado nos concentrar no que está dito na Constituição, né, que é a nossa norma fundamental, e conclamar aí a sociedade a gente articular esforços em busca de uma educação pública, igualitária, de qualidade, né, com valorização dos professores, e que a gente procure saídas coletivas para a melhoria do país, né? Sim, todos nós podemos brigar por isso, né? Lutar Exatamente. por isso. Sim, obrigada, doutor. Eu que agradeço.